Olá, galerinha, tudo bem? Voltamos com mais uma aula de língua portuguesa do Partiu IFP na TV Assembleia. E na aula de hoje vamos continuar as dicas sobre as funções da linguagem que começamos na aula anterior. Bora lá? Então, primeiro slidezinho aí, uma pequena revisão do que a gente falou na aula anterior. Você tem um esquema, aí utilizando os elementos da comunicação, que são quantos? 6. Então, vamos só relembrar. Locutor, ele é chamado também de emissor, falante, que é quem emite, quem produz a mensagem. Você tem o locutário, que é também chamado de receptor, interlocutor ou ouvinte, que é quem recebe, decodifica a mensagem. Você tem a mensagem, que é tudo o que é dito, são as informações repassadas do locutor para o locutário. Você tem o referente, que é o contexto, a situação comunicativa, o assunto. O código, que é o conjunto de sinais de signos que você vai utilizar na produção da mensagem. E o canal, que é o quê? O meio físico que você vai utilizar para transmitir também essa mensagem. Então, você tem o esquema da comunicação todo prontinho aí, sem esquecer do ruído, essa imagenzinha que acabou de aparecer aí, cortando aí a mensagem entre o locutor e o locutário, que é o quê? O ruído da comunicação é tudo aquilo que impede a transmissão da mensagem, tudo aquilo que impede a mensagem de chegar da forma como tem que ser do locutor para o locutário. Tudo isso aí é ruído, a gente falou inclusive dos barulhos, tá? Como exemplo, tá certo? Então, também vamos falar das funções da linguagem. Já conversamos sobre a primeira, que é a centrada no locutor, a função emotiva, expressiva. Falamos sobre a segunda, a função conativa ou apelativa. A função poética, que é centrada na mensagem. Falta agora falar da função referencial, centrada no referente. A centrada no código, que é a função metalinguística. E a centrada no canal, que é a função fática. Lembrando, você tem esse esquema aí das funções e cada elemento, não esqueça, cada função da linguagem ela está centrada, depende exclusivamente de um elemento da comunicação, ela está centrada em um desses elementos da comunicação. Então, eu coloquei um esqueminha aí para você não errar de jeito nenhum, então lembre-se dele, tá? Não esqueça. Então, você acertar aí na mosca, igual tem essa imagenzinha aí, tá certo? Então, vamos continuar aqui a aula falando das funções que a gente não falou ainda. Então, nessa aula, vocês vão conhecer as outras 3 funções da linguagem. Vamos começar aqui? Então, você tem a próxima, que é a função referencial, também chamada de informativa e também chamada de denotativa. Ela é centrada no referente, ou seja, no contexto, e a característica dela, claro, a linguagem denotativa, o caráter é informativo, jornalístico, ela preza pela objetividade e você tem aqui a utilização da terceira pessoa por conta da impessoalidade, tá? Então, é um texto mais objetivo, por isso que está presente, ela predomina nos textos científicos, nos livros didáticos e no texto jornalístico. Tá certo? Então, tá tudo bem organizado aí, tudo que você precisa saber para não errar nenhuma questão. Próxima questão, você tem a função, próxima função da linguagem, já estou lá nos exercícios. Função da linguagem centrada no código. Você tem a função metalinguística, a metalinguagem, que alguns acham difícil. Ah, professor, eu acho essa função difícil. Às vezes eu nem entendo. O que é a função metalinguística? É simplesmente o código usado para explicar o próprio código. Como assim? A aula de língua portuguesa, ela explica o quê? Os conteúdos da língua portuguesa. O código usado para explicar o próprio código. Então, o foco é a explicação do código, da linguagem. Então, você tem as aulas de gramática, como exemplo, os verbetes de dicionário, as poesias que falam sobre o fazer poético. Então, em todas elas, você tem o predomínio da metalinguagem, da função metalinguística, tá certo? Você não vai errar mais nenhuma questão. A próxima função, e a última, né, de todas, das 6, no caso, você tem a função centrada no canal, que é a função fática. Essa daqui é muito simples. O objetivo dela é apenas testar o canal.
estabelecer a comunicação entre o locutor e o locutário. Ela não tem tanto um conteúdo a ser repassado, ela vai testar o meio que vai transmitir a mensagem, que é o canal. Tá? Então está presente nos diálogos, nas saudações, nas interações iniciais do WhatsApp, aquele oi, aquele bom dia, que todo mundo só responde bom dia, bom dia. Então ali é um teste do canal, para ver se o interlocutor está disposto, né? Ele está ali no ponto de se comunicar. Então eu coloquei aí até um exemplozinho, né? Oi, bom dia, tudo bem? Então o objetivo é o teste do canal. E você tem o que? A função fática. Só lembrar das conversas do WhatsApp. Tá certo? Resumindo, agora nós temos todos os elementos e todas as funções. Vamos resumir agora? Função centrada no locutor, emotiva ou expressiva. Qual é o foco? Transmitir emoções de quem? Do locutor. Centrada no locutário, você tem a função conativa ou apelativa. O foco é o quê? Convencer, persuadir o locutário ou o interlocutor. Função poética, a forma artística, trabalhada, de transmitir, de produzir a mensagem, tá? Então, a centrada no referente, a função referencial, também chamada de denotativa ou informativa, o foco é informar, o foco é a informação. Centrada no canal, acabamos de ver, o foco é o teste do canal, é estabelecer comunicação. Saber se o interlocutor está disposto, né? Se o canal está aberto. Vamos lá, a centrada no código é a função metalinguística e o foco é explicar o código, tá? O foco é a explicação da linguagem, tá certo? Então aqui você tem um resumo bem interessante para você não esquecer nenhuma das funções, nenhuma das características e saber exatamente qual função predomina em determinado texto lá no exame classificatório, tá certo? Resumimos todas as funções da linguagem, as características, revisamos os elementos da comunicação. Agora vamos lá para aquelas imagens, aquele exercício que eu passei perguntando qual função da linguagem predomina, né? A gente já falou da emotiva, no caso aí do Armandinho, falamos nessa do classificatório, você tem a função conativa ou apelativa, falamos da função poética, a propaganda aí do Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. E vamos para a próxima, que você tem aí uma tirinha também, e olha só o que diz nela. Parece que vem chuva. Aham, 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 aham. Olha só o tanto de aham, né? E dizem que a arte da conversação está morta. Você percebe aqui que eles não estão passando nenhuma informação, não quer convencer ninguém, estão apenas testando o canal. Muito comum nas saudações e nos diálogos, tá? Então aqui nos cumprimentos também, você tem a predominância de que função? Da função fática, que o foco é testar o canal. Próxima, você tem aqui uma imagem também muito interessante do anúncio publicitário e você vendo, ele é bem comum ali na época da pandemia. Ele diz o seguinte: eu tô aqui porque sou um outdoor. E você? Tá fazendo o que na rua? Essa é interessante. Você tem o outdoor falando dele mesmo. Então você tem o código usado para explicar o próprio código. Qual é a função predominante? Função metalinguística, tá? A última aí você tem um textozinho do Guia dos Curiosos e diz o seguinte: você tem a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Então você tem aí um repasse de informações. O foco é a informação. Função referencial, centrada no referente. Então, acho que com essas dicas, com esses exemplos, você não vai errar nenhuma questão. Concordam comigo? Agora, chegou a hora que eu já tinha antecipado, a hora de praticar. Vamos para as questões. Primeira questão, textozinho de Mário Quintana, que eu li na aula anterior para vocês. Vamos ler de novo agora. Adolescente, a vida é tão bela que chega a dar medo.
Não é o medo que paralisa e gera estátua súbita, mas esse medo fascinante, fremente, de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente as folhas contam de um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Mário Quintana, texto bem interessante. Questãozinha do nosso classificatório 2024.1 a respeito deste poema. Além da função assinalada na questão anterior, você teria a função ali poética, lembra? Predominante na maior parte do poema, a outra função da linguagem que direciona a construção dessa última estrofe que está aí. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Lembrem-se, em um mesmo texto podem coexistir várias funções, mas uma predomina. Então já temos a função poética como predominante, essa informação está no comando da questão, e ele pergunta a outra função que está justamente baseada nesse trecho. Então vamos lá para as alternativas. Então é o seguinte, tal função é marcada, letra A, pela descrição da adolescência, o que caracteriza a função referencial da linguagem, por termos e expressões que se dirigem diretamente ao leitor, no caso o adolescente, caracterizando a função apelativa da linguagem, letra C, pela presença de adjetivos de conotação pessoal, caracterizando a função emotiva da linguagem. D, pela predominância de pronomes que remetem à primeira pessoa, eu, caracterizando a função metalinguística, pelo uso do travessão, pontuação que caracteriza a construção do texto poético. Você já percebeu que tem umas que não tem nada a ver, que se referem a outra função ou que acrescentam informações que não são verdadeiras. Então, quando você sabe que a função predominante é a poética e a outra, na hora que você lê essa estrofe, você descobre logo. Adolescente, olha, a vida é nova. Você tem aí a presença da função conativa ou apelativa, que tem justamente o uso dos vocativos também, né? Então, você tem aí a letra B. Tal função é marcada por termos e expressões que se dirigem diretamente ao leitor, no caso o adolescente, caracterizando a função apelativa ou conativa da linguagem. Adolescente, olha, está aí tanto o vocativo como o verbo no modo imperativo. Letra B. Achou difícil? É só prestar muita atenção naquelas dicas. Outra questãozinha aí sobre o mesmo trechinho do poema diz o seguinte, no verso, a vida é nova e anda nua. A palavra nua, que também foi empregada em sentido figurado, sentido conotativo, que nós já estudamos, sugere que letra A, os adolescentes gostam de usar pouca roupa, os adolescentes ainda têm muita coisa para descobrir e viver, os adolescentes são cheios de expectativas, a vida começa na adolescência, a vida não oferece nada. Então, adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. O desejo de quê? Justamente o desejo de letra B, o desejo de que os adolescentes ainda têm muita coisa para descobrir e viver. O desejo de descoberta, tá? Letra B. Temos aqui mais uma questão, a questão 3, que tem uma tirinha também sobre essa questão das funções da linguagem, que é um conteúdo essencial, bem interessante e que eu tenho certeza que vocês gostaram. Só não pode esquecer de quê? Daquelas dicas, tá certo? Então vamos lá. Tem a tirinha que diz o seguinte, papai, é verdade que tudo já foi feito em matéria de quadrinhos? Silênciozinho aí, ó. É claro que não, querido. Então, na tira predomina a função metalinguística. Tirinha falando dela mesma, né? Pois o texto centra-se no letra A, processo criativo dos quadrinistas, público consumidor dos quadrinhos, meio onde o quadrinho é publicado, sentimento estabelecido entre pai e filho e sentido inovador estabelecido pelo termo quadrinhos. Muito cuidado, por exemplo, com a letra B, público consumidor, tá? Seria a função
é apelativa, é centrada no locutário. Meio onde o quadrinho é aplicado, função fática, você tem um canal. Sentimento estabelecido, aí seria o quê? Mais próximo da função emotiva, expressiva, centrada no locutor. Sentido inovador pode ser aí a função poética, mas no caso aqui o foco é justamente o processo criativo dos quadrinistas, é a tirinha refletindo sobre a própria tirinha, a função metalinguística é centrada dessa maneira. Então, mandou bem aí quem colocou a letra A, tá? Então, de novo, bons estudos, estude sempre, não esqueça de estudar, porque o nome do programa é Partiu IFP. Não esqueça de rever as aulas, revisar, tem lá no site do IFP e você pode ver quantas vezes forem necessárias. E então, partiu IFP? Responda, partiu. Até a próxima aula.